Vivemos em uma geração que valoriza muito aquilo que pode ser visto. As redes sociais exibem vidas aparentemente perfeitas. As pessoas se esforçam para transmitir uma imagem de sucesso, equilíbrio e felicidade. Porém, diante de Deus, aquilo que realmente importa não é a aparência exterior, mas a condição do coração. Uma mulher pode ser admirada por muitos e ainda assim sentir um vazio profundo dentro de si. Pode estar cercada de pessoas, participar das atividades da igreja, cumprir suas responsabilidades diárias e, mesmo assim, carregar uma alma cansada. Isso acontece porque a verdadeira vida espiritual não é sustentada pela aparência, mas pela comunhão diária com Deus. As Escrituras nos mostram que o Senhor não vê como o homem vê. Enquanto as pessoas observam o exterior, Deus examina pensamentos, intenções, sentimentos e motivações. Ele conhece as lágrimas escondidas, as lutas silenciosas e os desafios que ninguém mais percebe. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e se perguntando se ainda está caminhando perto de Deus. Talvez exista dentro de você uma saudade da presença do Senhor que não consegue explicar. Talvez suas orações já não sejam como antes, sua leitura da palavra tenha diminuído, ou simplesmente exista uma sensação de que algo precisa ser renovado em sua vida espiritual. A boa notícia é que Deus nunca abandona aqueles que o buscam sinceramente. Mesmo quando nos sentimos fracos, cansados ou desanimados, sua graça continua nos alcançando. Ele continua chamando seus filhos para perto e continua transformando vidas por meio de sua presença. Hoje vamos refletir sobre 7 características que costumam estar presentes na vida de uma mulher que verdadeiramente caminha com Deus. Não estamos falando de perfeição. Estamos falando de um coração que deseja permanecer perto do Senhor e ser moldado por Ele todos os dias. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, eu quero caminhar mais perto de Ti. E se esta mensagem falar ao seu coração, deixe seu gostei e compartilhe com outras pessoas que também precisam ser fortalecidas pela palavra de Deus. A primeira marca de uma mulher que caminha com Deus não está relacionada à sua aparência, posição social ou quantidade de conhecimento bíblico. A primeira marca está em algo muito mais profundo. Ela aprende a vigiar o próprio coração. Em Provérbios 4:23, encontramos uma orientação poderosa. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo revela uma verdade que muitas pessoas ignoram. As maiores batalhas espirituais quase sempre começam dentro de nós antes de aparecerem ao nosso redor. Antes que uma pessoa se afaste de Deus, algo começa a acontecer em seu interior. Antes que uma decisão errada seja tomada, ela normalmente nasce em pensamentos que foram alimentados por muito tempo. Antes que um relacionamento seja destruído, sentimentos negativos costumam encontrar espaço dentro do coração. Por isso, a mulher que deseja permanecer firme diante de Deus desenvolve o hábito de examinar a própria alma. Ela observa suas reações, ela observa suas intenções, ela observa aquilo que alimenta sua mente, ela não ignora sinais de desgaste espiritual. Quando percebe que a ansiedade está roubando sua paz, ela busca refúgio em Deus. Quando identifica ressentimentos surgindo dentro dela, procura tratá-los antes que se transformem em amargura. Quando percebe que está excessivamente preocupada com a opinião das pessoas, lembra-se de que sua identidade está firmada em Cristo. Infelizmente, muitas mulheres vivem tão ocupadas cuidando das necessidades dos outros que acabam esquecendo de cuidar da própria alma. Trabalham, servem, ajudam, aconselham, resolvem problemas e carregam responsabilidades diariamente. Entretanto, no meio dessa correria, deixam de observar o que está acontecendo dentro de si, e é exatamente aí que mora o perigo. O esfriamento espiritual raramente acontece de forma repentina. Normalmente ele começa em pequenas concessões, pequenas distrações e pequenos descuidos que parecem inofensivos. Uma oração que foi deixada para depois, uma leitura bíblica que foi adiada, uma mágoa que não foi resolvida, uma preocupação que tomou o lugar da confiança, uma comparação silenciosa que roubou a alegria. Aos poucos, essas pequenas coisas podem enfraquecer a sensibilidade espiritual. Mas a mulher que caminha com Deus aprende a reconhecer esses sinais rapidamente. Ela entende que sua maior prioridade
não é apenas manter tudo funcionando ao seu redor, mas permanecer conectada à fonte da vida. Porque quando o coração está alinhado com Deus, existe força para enfrentar as lutas, sabedoria para tomar decisões e paz para atravessar os momentos difíceis. E mesmo quando surgem tempestades, ela continua firme, porque sua segurança não está nas circunstâncias, mas na presença daquele que governa todas as coisas. Uma mulher que caminha com Deus permanece humilde diante do Senhor. Segunda marca de uma mulher que caminha com Deus é a humildade. E talvez essa seja uma das virtudes mais preciosas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de desenvolver em nossos dias. Vivemos em uma sociedade que incentiva a autopromoção constante. As pessoas são ensinadas a competir por atenção, reconhecimento e aprovação. Muitos acreditam que valor pessoal está ligado à quantidade de elogios que recebem ou ao quanto conseguem impressionar os outros, mas o reino de Deus funciona de maneira diferente. Enquanto o mundo exalta aqueles que procuram os primeiros lugares, Deus honra aqueles que permanecem dependentes dele. Enquanto muitos lutam para serem vistos pelos homens, o Senhor observa aqueles que continuam fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. A humildade bíblica não significa pensar menos de si mesma, significa reconhecer que tudo aquilo que somos e possuímos vem das mãos de Deus. Uma mulher humilde entende que seus talentos são presentes do Senhor. Sua sabedoria vem do Senhor, suas conquistas vêm do Senhor, sua força vem do Senhor, por isso ela não vive tentando provar seu valor para todos ao redor. Sua identidade está firmada em algo muito mais sólido do que a aprovação humana. O problema é que o orgulho nem sempre aparece de forma evidente. Muitas vezes ele se esconde atrás de atitudes aparentemente normais. Às vezes surge quando alguém acredita que nunca precisa de ajuda. Outras vezes aparece na dificuldade de reconhecer um erro. Também pode se manifestar quando uma pessoa resiste à correção ou se ofende sempre que é confrontada. É exatamente por isso que Tiago 4:6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Observe a profundidade dessa verdade. O texto não diz apenas que Deus desaprova o orgulho. Ele afirma que Deus resiste ao orgulho. Isso acontece porque a soberba cria uma barreira entre a pessoa e a dependência espiritual. Quem acredita que sabe tudo, deixa de aprender. E quem acredita que já chegou ao máximo, deixa de crescer. Quem acredita que consegue caminhar sozinho, acaba se afastando da fonte da verdadeira força. Por outro lado, uma mulher que anda com Deus nunca perde o coração ensinável. Ela entende que ainda há áreas que precisam ser transformadas. Ela sabe que Deus continua trabalhando em sua vida. Ela reconhece que o processo de crescimento espiritual não termina enquanto estivermos nesta terra. Por isso, quando o Senhor mostra algo que precisa ser corrigido, ela não endurece o coração. Ela não transforma toda correção em ofensa. Ela não vê todo confronto como perseguição. Pelo contrário, ela aprende a perguntar: Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar através desta situação? Essa postura produz maturidade. Muitas pessoas passam anos repetindo os mesmos ciclos emocionais porque estão sempre procurando culpados ao seu redor. Culpam circunstâncias, culpam familiares, culpam colegas, culpam o ambiente, mas raramente param para examinar o próprio coração. A mulher espiritual faz diferente. Ela entende que a transformação verdadeira começa dentro dela. Antes de tentar mudar o mundo ao seu redor, ela permite que Deus transforme sua própria vida. E existe algo extremamente belo nisso. Porque quando uma mulher se torna humilde diante de Deus, ela encontra descanso. Ela já não precisa competir. Não precisa provar constantemente seu valor. Não precisa carregar o peso de parecer perfeita. Ela descansa na certeza de que é amada pelo Pai Celestial. E essa segurança muda completamente a maneira como enfrenta a vida. A humildade produz paz, produz equilíbrio, produz maturidade, produz sabedoria. E, acima de tudo, mantém o coração sensível à voz de Deus. Talvez existam áreas da sua vida onde o Senhor esteja convidando você a crescer. Talvez existam situações que Deus está usando para ensinar algo novo. Mesmo que o processo seja desconfortável, lembre-se de uma verdade importante. Toda correção que vem de Deus tem como objetivo produzir vida. O Pai Celestial não corrige para destruir, Ele corrige para aperfeiçoar, Ele corrige porque ama. E quando uma mulher entende isso, ela deixa de fugir do tratamento divino e passa a enxergar cada processo como uma oportunidade de crescimento espiritual.
É exatamente nesse caminho de humildade que Deus começa a formar uma fé mais profunda, mais madura e mais firme diante das tempestades da vida. Uma mulher que caminha com Deus aprende a governar suas emoções. A terceira marca de uma mulher que caminha com Deus é a capacidade de administrar suas emoções sem permitir que elas assumam o controle da sua vida. Vivemos em uma época em que muitas pessoas acreditam que maturidade significa expressar tudo aquilo que sentem a qualquer momento. Porém, a palavra de Deus nos ensina um caminho diferente. As emoções fazem parte da vida humana e foram criadas pelo próprio Deus, mas elas não foram feitas para governar nossas decisões. Uma mulher espiritual entende essa verdade. Ela sabe que sentir tristeza não significa viver sem esperança. Sabe que sentir medo não significa abandonar a fé. Sabe que sentir raiva não lhe dá o direito de agir impulsivamente. Ela aprende a levar suas emoções diante de Deus antes de transformá-las em atitudes. Infelizmente, muitas feridas surgem porque as pessoas tomam decisões durante momentos de instabilidade emocional. Palavras ditas no calor da raiva podem destruir relacionamentos construídos ao longo de anos. Escolhas feitas em momentos de carência podem gerar consequências duradouras. Reações impulsivas frequentemente produzem arrependimentos que poderiam ter sido evitados. Por isso, a mulher que anda com Deus desenvolve algo precioso: o domínio próprio. Ela compreende que nem todo pensamento merece ser alimentado, nem toda emoção precisa ser obedecida, nem todo sentimento deve determinar seus próximos passos. Em Gálatas 5, o domínio próprio é apresentado como fruto do Espírito. Isso significa que essa virtude não nasce apenas do esforço humano. Ela é desenvolvida à medida que a pessoa permanece conectada à presença de Deus. Quanto mais próxima do Senhor, mais equilíbrio ela encontra. Quanto mais busca a Deus, mais aprende a responder com sabedoria. Quanto mais amadurece espiritualmente, menos se torna escrava das circunstâncias. Isso não significa que ela nunca enfrenta dias difíceis. Pelo contrário, existem momentos em que sua fé é provada, momentos em que lágrimas escorrem sem que ninguém veja. Momentos em que a alma parece cansada e sobrecarregada. Mas mesmo nesses períodos, ela continua escolhendo confiar em Deus. Ela entende que os sentimentos podem mudar rapidamente, mas a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Uma mulher espiritual não é aquela que nunca chora, não é aquela que nunca sente medo, não é aquela que nunca enfrenta conflitos internos. Ela é aquela que, mesmo em meio às suas emoções, continua voltando seu coração para Deus. Quando é ferida, busca cura em vez de vingança. Quando é decepcionada, busca sabedoria em vez de amargura. Quando enfrenta dificuldades, busca direção em vez de desespero. Essa postura produz estabilidade espiritual. Enquanto muitos são levados pelas ondas das circunstâncias, ela aprende a permanecer firme porque sua confiança está em algo maior do que seus sentimentos. E existe uma verdade muito importante que toda mulher precisa compreender. Deus não deseja apenas mudar as situações ao seu redor. Muitas vezes, Ele está trabalhando para fortalecer você por dentro, porque existem bênçãos que exigem maturidade para serem sustentadas. Existem responsabilidades que exigem equilíbrio emocional. Existem promessas que precisam encontrar um coração preparado. Por isso, quando Deus trabalha suas emoções, Ele não está punindo você, está preparando você. E quanto mais você permite que o Espírito Santo molde seu interior, mais forte, equilibrada e madura você se torna. Essa é uma das marcas mais belas de uma mulher que caminha com Deus. Ela não é governada pelas tempestades que enfrenta, mas pela presença daquele que acalma todas as tempestades. Uma mulher que caminha com Deus permanece fiel mesmo nos tempos de espera. A quarta marca de uma mulher que caminha com Deus é sua capacidade de permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Talvez uma das experiências mais difíceis da vida espiritual seja aprender a esperar. Todos nós gostamos de respostas rápidas. Gostamos de ver portas se abrindo, orações sendo respondidas e problemas sendo resolvidos. Porém, nem sempre Deus trabalha de acordo com o nosso calendário. Existem momentos em que o céu parece silencioso, momentos em que as orações parecem não passar do teto, momentos em que as promessas parecem distantes. Momentos em que surgem dúvidas, medos e questionamentos, e é justamente nesses períodos que a fé é colocada à prova. Qualquer pessoa consegue adorar quando tudo está bem,
É fácil agradecer quando as portas estão abertas, quando a saúde está em ordem e quando as circunstâncias são favoráveis. O verdadeiro teste acontece quando a mulher continua confiando, mesmo sem compreender totalmente o que Deus está fazendo. A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que enfrentaram longos períodos de espera. Sara precisou aprender a confiar na promessa de Deus antes de ver seu filho nascer. Ana derramou lágrimas diante do Senhor durante anos, antes de receber a resposta que tanto desejava. Ruth atravessou tempos de perda e incerteza antes de experimentar a restauração preparada por Deus. Nenhuma delas viveu uma caminhada fácil, mas todas aprenderam uma verdade poderosa: Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. O problema é que muitas vezes associamos o amor de Deus à velocidade das respostas. Quando tudo acontece rapidamente, acreditamos que Ele está conosco. Porém, quando o processo se prolonga, somos tentados a pensar que fomos esquecidos. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, enquanto você pensa que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando em áreas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Ele está preparando circunstâncias, está alinhando caminhos, está fortalecendo seu caráter, está amadurecendo sua fé, está formando em você a capacidade de sustentar aquilo que pediu em oração, porque existem bênçãos que chegam apenas depois que o coração está preparado para recebê-las. Uma mulher espiritual aprende a confiar nesse processo. Ela continua orando, continua buscando, continua obedecendo, continua acreditando. Mesmo quando não possui todas as respostas, isso não significa que ela nunca se sente cansada. Existem dias em que suas forças parecem diminuir, dias em que as lágrimas aparecem, dias em que a espera se torna pesada, mas ainda assim, ela escolhe permanecer perto de Deus, e essa decisão produz algo precioso dentro dela, produz raízes, produz maturidade, produz perseverança. Produz uma fé que não depende apenas das circunstâncias favoráveis. Em Isaías 40 e 31, encontramos uma promessa extraordinária. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Observe que o texto não diz que aqueles que esperam nunca ficarão cansados. A promessa é que Deus renovará suas forças. Isso significa que haverá momentos de desgaste, momentos de fragilidade, momentos em que você sentirá o peso da caminhada. Mas também significa que Deus estará presente para sustentar você em cada etapa do processo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período agora. Talvez exista uma oração que ainda não foi respondida. Talvez exista uma promessa que parece distante. Talvez você esteja lutando contra o desânimo porque as coisas não aconteceram da forma que imaginava. Se esse for o seu caso, lembre-se desta verdade. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue ver. O Senhor nunca desperdiça um período de espera. Cada dia do processo está formando algo dentro de você, e quando chegar o tempo certo, você compreenderá que Deus não estava atrasado. Ele estava preparando algo maior do que você conseguia imaginar. Essa é uma das características mais belas de uma mulher que caminha com Deus. Ela não abandona sua fé durante a espera. Pelo contrário, ela permite que a espera fortaleça sua confiança no Senhor. Uma mulher que caminha com Deus aprende a descansar na dependência do Senhor. A quinta marca de uma mulher que caminha com Deus é a capacidade de descansar em Deus em vez de tentar carregar tudo sozinha. Essa talvez seja uma das maiores lutas da mulher moderna. Muitas carregam responsabilidades que parecem não ter fim. Cuidam da família, do trabalho, dos relacionamentos, das finanças e de inúmeras outras demandas que surgem diariamente. Com o passar do tempo, acabam acreditando que precisam resolver tudo, controlar tudo e sustentar tudo com as próprias forças. O problema é que ninguém foi criado para viver assim. Continuam sorrindo, continuam trabalhando, continuam ajudando outras pessoas, mas existe um peso silencioso sendo carregado todos os dias. O Senhor conhece essa realidade, por isso Jesus fez um convite tão poderoso em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe que Jesus não direcionou esse convite aos perfeitos ou aos que estavam fortes. Ele chamou os cansados, chamou aqueles que já não conseguiam suportar o peso que carregavam. Isso nos ensina uma verdade importante. Deus não espera que você seja autossuficiente.
Na verdade, uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual é reconhecer a própria necessidade do Senhor. Existe um momento na caminhada cristã em que a mulher percebe que não consegue controlar todas as circunstâncias da vida. Ela não consegue controlar o futuro, não consegue controlar as decisões das outras pessoas, não consegue controlar o tempo de Deus, não consegue controlar todos os resultados. E quando essa compreensão chega, algo começa a mudar dentro dela. Ela aprende a confiar. Aprende a entregar, aprende a descansar. Isso não significa abandonar responsabilidades ou agir com passividade. Significa fazer a sua parte e confiar que Deus fará aquilo que está além das suas possibilidades. A dependência de Deus não produz fraqueza, produz segurança. Quando uma mulher deposita sua confiança no Senhor, ela deixa de viver dominada pelo medo constante de que tudo dê errado. Ela compreende que sua vida está nas mãos de um Deus soberano, um Deus que vê o que ela não vê. Um Deus que conhece o amanhã. Um Deus que continua trabalhando, mesmo quando ela não consegue perceber. Quantas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus está trabalhando em processos mais profundos? Quantas vezes pedimos mudanças externas, enquanto o Senhor está transformando o nosso interior? Muitas vezes, Deus está mais interessado em formar uma mulher forte espiritualmente do que simplesmente remover todos os desafios do caminho. Isso acontece porque as circunstâncias passam, mas aquilo que Deus constrói dentro de nós permanece. Uma mulher que caminha com Deus aprende que sua paz não pode depender apenas das circunstâncias favoráveis. Se sua paz depende apenas de tudo dar certo, ela será frágil. Mas quando sua paz está firmada na presença de Deus, ela permanece mesmo em meio às tempestades. Essa confiança não nasce da noite para o dia. Ela é construída através da comunhão diária com o Senhor. É construída nas orações feitas em silêncio, nas lágrimas derramadas diante de Deus, nas vezes em que a fé precisou permanecer firme mesmo sem respostas imediatas. Com o tempo, a mulher espiritual descobre algo extraordinário. Ela não precisa carregar o mundo sobre os próprios ombros. Existe um Pai Celestial cuidando dela. Existe um Deus que luta suas batalhas. Existe um Senhor que sustenta seus passos quando suas forças parecem insuficientes. E quando essa verdade se torna real em seu coração, ela encontra algo que o mundo não consegue oferecer, um descanso profundo que nasce da confiança em Deus. Uma mulher que caminha com Deus mantém o coração cheio de amor, mesmo depois das feridas. A sexta marca de uma mulher que caminha com Deus talvez seja uma das mais difíceis de desenvolver: a capacidade de continuar amando mesmo depois de ter sido ferida. A vida inevitavelmente traz decepções. Existem palavras que machucam, existem relacionamentos que terminam de forma dolorosa, existem traições que deixam marcas profundas, existem situações que ninguém esperava viver. Com o passar do tempo, essas experiências podem transformar o coração de duas maneiras diferentes. Elas podem produzir maturidade ou podem produzir endurecimento. Tudo depende daquilo que fazemos com a dor que carregamos. Muitas pessoas permitem que suas feridas se transformem em amargura. Continuam vivendo normalmente por fora, mas por dentro carregam ressentimentos que nunca foram tratados. Elas continuam frequentando a igreja, continuam trabalhando, continuam cumprindo suas responsabilidades. Mas existe uma parte da alma que permanece presa ao passado. E o problema é que a amargura raramente permanece isolada. Ela começa a contaminar outras áreas da vida. Rouba a alegria, rouba a paz, rouba a confiança, rouba a capacidade de acreditar novamente. Aos poucos, a pessoa passa a enxergar tudo através das dores que viveu. Mas uma mulher que caminha com Deus entende que não pode permitir que suas feridas definam sua identidade. Ela reconhece sua dor, reconhece suas limitações, reconhece suas lágrimas, mas entrega tudo isso nas mãos do Senhor. Isso não significa fingir que nada aconteceu. Também não significa ignorar o sofrimento. Significa permitir que Deus cure aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Em Efésios 4, 31 e 32, encontramos uma orientação preciosa. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse texto revela que Deus não deseja apenas aliviar nossa dor. Ele deseja libertar nosso coração daquilo que a dor pode produzir.
Porque muitas vezes o maior problema não é a ferida em si, é o que ela começa a construir dentro de nós. Uma mulher espiritual compreende que o perdão não é um presente para quem a feriu, é uma libertação para sua própria alma. Ela entende que guardar ressentimentos não muda o passado, mas pode comprometer o futuro. Por isso ela escolhe entregar suas dores ao Senhor, escolhe permitir que Deus trate suas emoções, escolhe não construir muros ao redor do coração. Isso exige coragem, porque é muito mais fácil se fechar emocionalmente, é muito mais fácil desconfiar de todos. É muito mais fácil acreditar que nunca mais será possível viver algo bom. Mas Deus não criou você para sobreviver atrás de barreiras emocionais. Ele criou você para viver a plenitude daquilo que Ele planejou. E existe algo muito bonito acontecendo quando uma mulher permite que Deus cure suas feridas. Ela começa a recuperar a leveza, começa a recuperar a esperança, começa a recuperar a capacidade de confiar novamente. Não porque as pessoas nunca mais irão decepcioná-la, mas porque sua segurança já não está baseada apenas nas pessoas, sua segurança está em Deus. Talvez existam áreas do seu coração que ainda estejam machucadas, talvez existam lembranças que continuam provocando dor, talvez existam situações que você nunca conseguiu compreender completamente, mas existe uma verdade que precisa ser lembrada. Deus conhece cada detalhe da sua história, Ele viu cada lágrima. Viu cada noite difícil, viu cada momento em que você precisou continuar forte, mesmo estando ferida por dentro. E o mesmo Deus que viu tudo isso também é capaz de restaurar aquilo que foi quebrado. Uma mulher que caminha com Deus não é aquela que nunca sofreu. Muitas vezes é exatamente o contrário. Ela conhece a dor, conhece as lutas, conhece as perdas. Mas decidiu não permitir que nenhuma dessas coisas a afastasse da presença de Deus. Por isso continua amando, continua servindo, continua acreditando, continua caminhando, porque aprendeu que a graça de Deus é maior do que qualquer ferida que a vida possa ter deixado em seu coração. Uma mulher que caminha com Deus busca transformação e não apenas conforto. A sétima e última marca de uma mulher que caminha com Deus é o desejo constante de ser transformada pela presença do Senhor. Vivemos em uma geração que busca soluções rápidas para quase tudo. As pessoas querem alívio imediato para suas dores, respostas rápidas para seus problemas e caminhos fáceis para alcançar seus objetivos. No entanto, o crescimento espiritual raramente acontece dessa forma. Deus não está interessado apenas em aliviar circunstâncias difíceis. Ele deseja realizar uma obra profunda dentro do coração de cada um de seus filhos. Por isso, uma mulher que anda com Deus aprende algo muito importante. Ela não busca apenas conforto, ela busca transformação. Ela entende que existem momentos em que Deus permite determinados processos não para castigá-la, mas para fortalecê-la. Existem fases que revelam áreas que ainda precisam ser curadas. Existem desafios que expõem dependências emocionais que precisam ser entregues ao Senhor. Existem situações que mostram onde a fé ainda precisa amadurecer. Embora ninguém goste de passar por períodos difíceis, muitas das maiores transformações espirituais acontecem justamente nesses momentos. Foi durante o deserto que muitos servos de Deus aprenderam a depender completamente do Senhor. Foi durante períodos de espera que grandes homens e mulheres da Bíblia desenvolveram confiança verdadeira. Foi em meio às lutas que muitos descobriram a fidelidade de Deus de forma mais profunda. A mulher espiritual compreende que Deus está mais interessado em formar seu caráter do que simplesmente proporcionar conforto temporário. Por isso, ela não vive apenas buscando bênçãos, ela busca a presença de Deus. Ela não deseja apenas que seus problemas sejam resolvidos, ela deseja conhecer mais profundamente o coração do Pai. Essa mudança de perspectiva transforma completamente sua caminhada. A oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se torna um relacionamento. A leitura da palavra deixa de ser uma obrigação e passa a ser alimento para a alma. A comunhão com Deus deixa de acontecer apenas nos momentos difíceis e passa a fazer parte da vida diária. E quanto mais ela conhece a Deus, mais percebe que nada neste mundo pode substituir sua presença. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os sentimentos mudam, mas Deus permanece o mesmo. É por isso que uma mulher que caminha com Deus encontra estabilidade mesmo em tempos instáveis. Sua força não vem das circunstâncias, sua segurança não vem das opiniões das pessoas. Sua esperança não depende do que está acontecendo ao seu redor. Sua confiança está firmada naquele que nunca falha.
Talvez você tenha se identificado com algumas dessas marcas ao longo desta mensagem. Talvez Deus tenha mostrado áreas que precisam de fortalecimento. Talvez você tenha percebido que existe uma parte da sua vida espiritual que precisa ser renovada. Se isso aconteceu, não enxergue essa percepção como condenação. Enxergue como um convite. Um convite para se aproximar mais de Deus. Um convite para voltar a buscar sua presença com intensidade. Um convite para permitir que o Espírito Santo continue realizando sua obra dentro de você. Porque nenhuma mulher nasce espiritualmente madura. Todas passam por processos. Todas enfrentam desafios. Todas atravessam momentos de crescimento. Mas aquelas que permanecem perto de Deus descobrem algo extraordinário. O Senhor é capaz de transformar fraquezas em força, lágrimas em testemunhos e processos difíceis em instrumentos de amadurecimento espiritual. E quando uma mulher decide caminhar diariamente com Deus, sua vida começa a refletir algo que vai muito além das palavras. Ela se torna uma fonte de paz em meio ao caos, uma luz em tempos de escuridão. Um instrumento de esperança para aqueles que estão ao seu redor, porque a presença de Deus em uma vida transformada sempre alcança outras pessoas. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração todos os dias. Quero muito ler o seu comentário e saber de qual cidade você está acompanhando esta mensagem. Se este conteúdo edificou sua vida, não se esqueça de deixar o seu gostei. Esse simples gesto ajuda o YouTube a entregar esta palavra para mais pessoas que precisam ouvir uma mensagem de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Compartilhe este vídeo com uma amiga, uma irmã ou alguém que esteja precisando se aproximar mais da presença de Deus. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber os próximos conteúdos. Que o Senhor fortaleça sua fé, renove suas forças e conduza cada passo da sua caminhada. E lembre-se, a maior beleza de uma mulher não está apenas no que ela demonstra por fora, mas na presença de Deus que ela carrega dentro de si. Que Deus abençoe sua vida abundantemente.